Gente, nós começamos, então, no finzinho da última aula, né, conversar um pouco mais a respeito de dinâmica, tá? E dinâmica é a parte aqui agora da mecânica que a gente está tentando explorar quais são as causas do movimento, o que que coloca, né, os objetos, os corpos em movimento. E a gente tem uma intuição, dá para a gente ter uma intuição a respeito disso, né? E a gente foi conversando aqui e a gente viu que, né, os corpos mudam o seu estado, a sua condição de movimento, quando eles sofrem a ação de quê? Forças. Guarda bastante essa frase que eu estou dizendo, né? Muda o estado de movimento quando tem forças agindo sobre ele. Eu peguei um exemplozinho aqui meu, né, com uma abóbora na mão, né, sobre patins, quando eu jogo. Faltou uma rodinha aqui, ó, eu ia cair, né? E eu jogo a abóbora, né? A abóbora inicialmente está na minha mão, não tem movimento, está parada, né? Quando eu jogo, eu aplico uma força sobre a abóbora, né? A abóbora entra em movimento, né? É o desenhinho da esquerda e depois o desenhinho da direita. E aí a gente foi conversando. Olha, então a força que eu aplico, ele está associada, né? Ela pode ser associada à variação da velocidade, né? Então, quando a velocidade não tem velocidade, passa a ter velocidade. Não tem movimento, passa a ter movimento. Cuidado, velocidade e movimento são duas coisas diferentes, mas elas estão intimamente relacionadas. A gente construiu isso na última aula, né? Então, a força ela é proporcional à variação da velocidade. Porém, né, a gente também fez um exercício mental aqui, né, do Fusquinha comparado com o caminhão, né, e a gente viu também que, né, a força também ela é proporcional à massa, né? Quanto maior a massa de um, de um objeto, né, com uma dada velocidade, maior é a força que eu tenho que fazer para poder parar aquele cara, né? Certo? Então, a gente vê que, na verdade, a força ela é proporcional tanto à massa quanto à velocidade, a variação da velocidade. E a gente juntou tudo isso, né, massa e velocidade, numa grandeza física que a gente chamou de momento linear, que é, na verdade, né, lá do ensino médio, né, mais conhecida como quantidade de movimento. Né? Aqui a gente vai só dar um nome diferente. Então, por que eu falei que movimento é diferente de velocidade? Movimento, a quantidade dele, é a massa vezes a velocidade. O quanto, né, eu tenho de movimento não depende só da velocidade, também depende da massa, né? Então, é o produto da massa pela velocidade, tá? Então, a força, né, quando a gente estava aqui, né, quando eu vejo que eu tenho dois caras proporcionais, diretamente proporcionais, isso aí eu lembro muito bem, tinha 11 anos, quinta série, aula de matemática. Né? Você tem três grandezas físicas, né? E uma se relaciona diretamente proporcional a uma segunda. E essa mesma primeira se relaciona também diretamente proporcional a uma terceira, a gente pode juntar essas proporcionalidades, né? Diretamente proporcional, então, no produto entre as duas. Foi o que a gente fez aqui, né? Juntamos essas duas proporcionalidades no produto entre elas. Cuidado que eu não coloquei igualdade ainda, eu estou colocando proporcionalidade, tá? Certo? Então, quando eu faço isso e lembro da minha definição, né, de quantidade de movimento, que a gente vai chamar aqui de momento linear, a gente vê então que, na verdade, a força ela é proporcional à variação da quantidade de movimento, que eu estou chamando aqui de momento linear. Então, a força ela é proporcional à variação do momento linear, proporcional ainda, né? Então, falta ainda a gente melhorar isso daí. Então, estou fazendo essa revisão aqui agora para que a gente ver mais, vamos fazer mais um exercício mental para a gente tentar melhorar essa relação. Tá? Melhorar não, completar essa relação. Bom, e daí, agora está né, pessoal aí, a Marvel está lançando um novo filme do Homem-Aranha, né? Mas pode falar do Super-Homem também, mas é um exemplozinho, né, básico. Um novo experiência. Tem hora que ele... Aí, agora apagou. Podia até ter forçado mais a barra aqui. Você tem aqui, ó, de novo, né? O chão,
E aqui você tem um precipício, né? E aí o exercício, a brincadeira é, ó, né? Tá vindo aqui um caminhão, um carro, o que quer que seja, né? De forma descontrolada, né? No filme, né? Tanto do Homem-Aranha, só que como eu vou desenhar um trem aqui, né? Tanto do Homem-Aranha quanto do Super-Homem, né? Você tem aqui né? Cheio de gente aqui dentro. Fala a verdade, meus desenhinhos são chiques, hein? Aí, ele tá vindo aqui com uma determinada É velocidade. arte abstrata, professor. Pois é, né? Quase surrealismo, né? Eu e o Dali estamos ali, ó. Então tá vindo com uma determinada velocidade, né? E o super-herói tem que fazer o quê? Tem que parar o cara, né? O Homem-Aranha, o Super-Homem, né? Tem que parar, ó, né? Antes que chegue no precipício, né? Antes que chegue no precipício. O trem tá vindo, o carro, seja lá o que for, né? Tá vindo em uma alta velocidade e ele tem que parar aquele cara, né? Qual que é a ideia, né? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Tem que parar rápido. A questão aqui é a rapidez, é o tempo que você... Não, tem que parar esse trem logo, né? Antes que ele caia, não é isso? Então, para que você, né, consiga fazer isso, salvar as pessoas que estão ali no trem, né? Ele está ali na iminência de chegar ali no precipício e cair, então você tem que agir rapidamente, né? Então você vai chegar lá e vai, e soneca, colocar a mão e tentar parar o trem? Ah, devagarzinho, devagarzinho, não, você quer que seja rápido, né? Então, o que que você quer? Se a ação sua tem que ser rápida, você não vai colocar uma forçazinha ali, nada. Você vai colocar o quê? Uma força mais rápido possível, significa o quê? Menor tempo, você vai precisar de uma força grande, né? Então, a ideia é, se você quer, então, que a coisa aconteça num tempo pequeno, né, você tem que colocar uma força grande para um tempo pequenininho. Se você, da mesma forma, em vez de colocar uma força grande, colocar uma força pequenininha, uma força menor, o tempo seu vai ser grande para poder segurar esse trem que está ali. Olha só, então a força sua, a ação que você está aplicando ali, também se relaciona, também tem a ver com o tempo de ação daquela força, para aquilo que você quer realizar. No caso ali, você quer parar o trem, né? E eles agora, diferente da massa e da variação da velocidade, né? Quanto maior a variação da velocidade, mais força você tem que fazer. Quanto maior a massa, mais força você tem que fazer. Agora, quanto maior a força, menos tempo vai ter, né? Vai precisar para ter aquela mesma variação de velocidade. Ou seja, força maior, tempo menor. Força menor, tempo maior. Ou seja, a força ela é inversamente proporcional ao tempo de ação dela, né? Então, aqui, como é que a gente escreveria isso, né? Vamos voltar aqui ao conjunto das equações aqui. Então, a gente acaba vendo aqui também que a força, né? Deixa eu apagar essa parte que não me interessa tanto agora, que foi só um exemplo, né? Vou reescrever esse cara aqui. Quer ver? Vamos organizar melhor isso aqui. Né? E a gente junta os dois aqui, certo? E daqui, né, a gente viu que e aí eu posso colocar, né, que esse cara uma igualdade aqui. Isso, que iguala com a gente. Então agora a gente está vendo que a força ela é, na verdade,
proporcional ao inverso do tempo, né? Do tempo de ação, intervalo de tempo de ação daquela força, né? Também, né? Quanto maior a força, menor o tempo de ação daquela força para uma determinada variação de velocidade, para o resultado. Está com velocidade? Não tem mais velocidade. Parou. Parou o trem, salvou as pessoas. Então, aqui agora, né, eu posso juntar esses caras, né? Eu quero, na verdade, juntar diretamente proporcionais o produto inversamente proporcionais, né? O que eu tenho? Divisão, razão. Então, agora, juntando mais essa parte, né? A gente também tem, então, que força, né? Ela vai ser, então, proporcional à variação do momento pelo tempo, tá? O que é proporcional em física, né? Juntei, então, ótimo, que beleza, estou melhorando, né? O que é proporcional e o que é uma igualdade? Quando a gente fala que algo é proporcional, né? A gente pensa assim, deve existir, então, portanto, né? Uma constante de proporcionalidade. Isso é função de primeiro grau, reta, né? Que é o coeficiente angular da reta. A gente diz o seguinte, ó, ela é proporcional. Quantas vezes proporcional, né? Ela é 3 vezes maior ou 4 vezes menor, tá? Isso é a minha constante de proporcionalidade. Então, se eu digo para você o seguinte, olha, é 3 vezes maior, essa é a constante de proporcionalidade, né? Então, a minha relação é, se um camarada tem, por exemplo, um metro de altura, o outro cara é 3 vezes maior. Então, eu pego o valor dele, 1 metro, multiplico pela constante de proporcionalidade. 3 vezes 1, quer dizer, então, que eu tenho um segundo cara que é 3 metros, né? Tem 3 metros de altura, que exagero, né? Então, 3 metros de altura, né? Então, quando a gente pensa em proporcionalidade, a gente pensa, então, o seguinte, olha, e se eu escrever, né, proporcional a essa variação, para passar isso aqui para uma igualdade, né, eu vou precisar de colocar aqui uma constante de proporcionalidade, para dizer para mim, ó, qual é a proporção? Se for linear, é isso que eu preciso, né? Em muitos exemplos, em muitos casos na física, eu vou voltar a falar nisso, tá? As constantes que aparecem na natureza, que são essas constantes, são as constantes de proporcionalidade, elas são sempre dependentes da natureza dos entes físicos que você está lidando ali, tá? Também depende de fatores geométricos, né? Geométricos. A gente vai falar de capacitância quando falar de membrana. O modelo físico, para poder explicar como é que funciona uma membrana, é de um capacitor, tá? Um capacitor elétrico. Eu tenho quase certeza que ninguém viu isso no ensino médio, mas a gente vai fazer isso aqui com bastante calma. O propósito dessa aula é dar subsídios, né? Física, de uma maneira bastante elementar, tá? Para que vocês, né, tenham capacidade de entender de uma maneira mais apropriada as relações biológicas, bioquímicas, né? Né? Enfim, então, constante que depende da natureza, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido. Força elétrica, né? A força de atração entre duas cargas. Eu vou fazer e vou apagar aqui, não vou deixar isso aqui, porque depois lá para frente a gente vai ter. Se eu tenho aqui uma carga positiva e outra carga positiva, vou chamar essa carga aqui de 1 e essa carga aqui de 2. Vou colocar esse cara aqui negativo, só para a gente ter força de atração. Separadas por uma distância T, a experiência diz para a gente que elas vão se atrair, né? A carga 1 vai ser puxada em direção à carga 2 e a carga 2 vai ser puxada em direção à carga 1. Elas vão se atrair. Então, aqui eu tenho, né, forças de atração. E essa força que está ali, a experiência diz para mim que ela é proporcional. Olha só o que eu estou dizendo, ela é proporcional. Eu meço, na verdade, o físico, o cientista natural, né, ele mede proporcionalidade, sempre, né? Você coloca, então, as cargas ali e vai medindo, né, em função das cargas, como é que varia a força. Então, você vai vendo que elas são proporcionais. Então, ela é proporcional ao produto das cargas, essa experiência diz para mim, né? Ou seja, se eu aumento a carga 1, aumenta a força. Se eu aumento a carga 2,
aumenta a força também. Então, eu tenho que a força ela é proporcional à carga 1. E também faço essa experiência. A força é proporcional à carga 2. Diretamente proporcional à carga 1, diretamente proporcional à carga 2. Então, como é que eu junto os dois? Quinta série. Quinta série é na minha época. Hoje em dia é 11ª série. Aumentou um ano, né? Então, então, o que acontece? Né? Se eles estão duas vezes, né? Um é diretamente proporcional, o outro é diretamente proporcional, eu junto os dois num produto, como eu fiz aqui agora. E a experiência diz para mim que se eu separo, se eu aumento a distância entre essas duas cargas, né? Se eu aumento a força cai. Só que não cai de modo linear, entendeu? A experiência diz para mim que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as duas cargas. Então, a experiência diz para mim que ela é inversamente proporcional. Inversamente proporcional vai entrar no denominador, é uma razão. Eu costumo brincar, eu não gosto de proporcionalidades, eu quero uma igualdade, então eu vou precisar de colocar aqui uma constante de proporcionalidade. Quem diz para mim qual é a constante de proporcionalidade? Eu que vou lá e vou fazer essas experiências, entendeu? Eu vou definir o que é carga, vou definir o que é distância, usando as minhas grandezas físicas padrão, né? Um coulomb, carga, né? Coulomb, distância, metros, tal, coloco lá, faço a experiência e descubro qual é a proporcionalidade. E aí vem aqui e coloco uma constante de proporcionalidade que eu meço. A experiência diz tudo. Então, aqui a ideia é exatamente fazer isso. Porém, tem uma particularidade, né? Vou deixar esse cara aqui num cantinho. Separado. Então, aqui, no caso particular, eu vou escolher essa constante de proporcionalidade igual a 1. Tá? Eu acabo fazendo isso de acordo com a forma como eu defino as coisas. Tá? Então, eu vou fazer isso, eu não gosto. Vou deixar esse cara aqui assim, dessa maneira. Tem constante de proporcionalidade? Tem, porque eu quis que ela fosse igual a 1. Eu vou definir minhas grandezas físicas de tal maneira que ela é igual a 1. Pronto. Posso brincar, posso fazer outras experiências mentais, posso ir para o laboratório e tal, tudo mais, a gente vai descobrir que a força só depende disso, tá? A força mecânica, né? Na natureza existem 4 forças fundamentais, tá? A gente fala assim, é assim, não existe. A força elétrica, que eu acabei de colocar ali, a força de Coulomb, né? A força gravitacional, né? E outras duas forças que agem no interior dos átomos, no interior do núcleo, né? É a força nuclear, que é chamada de força forte. A força nuclear, na verdade, ela deriva, ela vem da força forte. A força nuclear é o quê? É que mantém as cargas presas ali dentro do núcleo. Vocês nunca se perguntaram? Então, vocês tiveram isso no ensino médio, não é questão de ser biólogo ou tá fazendo curso de biomedicina, né? Qual que é o modelo atômico que a gente tem? A gente tem o modelo de Rutherford, né? Ou de Bohr, os dois juntos, né? Outra coisa aqui, mas é importante. Você tem um núcleo em que, né, um átomo, ele é composto por um núcleo que tem partículas aqui, vamos colocar assim. Tem várias partículas aqui, ele não gosta. Vocês estão ouvindo o Hubble? Estamos sim, professor. Tem jeito. Entendeu? Ele está participando da aula. Então, Hubble, né? Tem jeito. E aqui ao redor do núcleo aqui. Perdi a cor. Que sacanagem. Mas aqui ao redor do núcleo, você tem elétrons. Claro que as proporções aqui não estão certas. Então, você tem aqui um núcleo
Professor, você não desenhou aquelas órbitas, tal, porque na prática não é a órbita circular bonitinho, tá? Você tem uma nuvem e os elétrons ficam que nem mosquitos, abelhas ali ao redor do núcleo, tá? Aleatório. Tem lugares no espaço em que, se eu for lá e procurar um elétron, a chance de eu encontrar um elétron lá é muito maior do que em outro. Isso é quântica, tá? É probabilidades. Quântica é probabilidade. Né? Assim, né? Vamos colocar assim, estatísticas, né? E, então, você tem um núcleo. O núcleo, o que tem lá no núcleo? Né? No núcleo, você tem, né, nêutrons, partículas sem carga, e prótons. Prótons têm carga convencional chamada de positiva. E fora, aqui, você tem, vamos colocar para lá de cá, elétrons orbitando o núcleo. E os elétrons têm carga negativa. O que mantém os elétrons presos ao núcleo? A atração. Carga positiva atrai carga negativa. O núcleo com carga positiva prende, como se fosse uma corda, né, os elétrons ali em volta. Tá? Ficam ali orbitando. Força de Coulomb. Beleza. Carga positiva atrai carga negativa. Aí vocês pensam, deveriam ter pensado algum dia na vida. Os prótons estão ali dentro do núcleo. E todos os prótons têm carga positiva. Então, carga positiva com carga positiva repele. Como é que, né, os prótons permanecem presos dentro do núcleo, sendo que existe uma força de repulsão deles? Então, o raciocínio mais natural é que, bom, enfim, não é a força elétrica que mantém eles lá. Não pode ser, porque a força elétrica é o quê? De repulsão. Tem que existir uma outra força que mantém eles unidos lá dentro. E essa outra força, ela tem que ser maior do que a repulsão. Essa força que mantém os prótons lá, né, juntos, também os nêutrons, né, é a força nuclear, tá? É uma outra força, de natureza diferente da força elétrica e tal, tudo mais, né? E a força nuclear, ela age, né, não é de natureza elétrica. Então, ela, na verdade, ela é a força, ela é atrativa, ela age entre nêutrons e prótons, tá? Então, os prótons, na verdade, né, não, desculpe, os nêutrons, na verdade, eles quase que funcionam ali, né, como um cimento para manter, uma argamassa para manter os prótons juntos. Núcleos muito grandes, núcleos que eu digo assim, em termos de tabela periódica muito grande, né, por exemplo, o urânio 235, né, o que é o 235? 235 é o número de prótons mais o número de nêutrons, tá? E aí, o que acontece? O que diz que elemento é o quê? É o número de prótons. Hidrogênio. O que é o hidrogênio? Hidrogênio é o elemento químico que tem um próton no núcleo. O que é hélio? Hélio é o elemento químico que tem dois prótons no núcleo, né? O que é urânio? Urânio é o elemento químico que tem 92 prótons no núcleo. Mas o urânio 235, ele tem o quê? 92 prótons mais 235 menos 92. Não vou fazer essa conta de cabeça, não. Nêutrons. Então, núcleos muito grandes, eles passam a ter mais nêutrons do que prótons. Hidrogênio, tem nêutron? Não, só tem um próton lá. O hélio, ele tem dois prótons e dois nêutrons. Se você for pegar núcleos pequenininhos, né, eles costumam ter, em geral, mesmo número de prótons, mesmo número de nêutrons. Núcleos grandão, tem muito próton, muita repulsão. E aí, para juntar esses caras, para manter eles juntos ali, você vai precisar de mais nêutrons, que não sofrem a repulsão coulombiana. E, pelo contrário, eles sofrem a atração nuclear. Em termos de tamanho, olha só, super interessante isso. Isso é física, acho que tem a ver com a gente também, porque muitos dos processos bioquímicos é química, né? Bioquímica, né? Um núcleo, um átomo tem que tamanho? Em média, da ordem de 10 a menos 10 metros. Ou seja, esse tamanho aqui é da ordem de 10 a menos 10 metros. O que é 10 elevado a menos 10? É 1 dividido por 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí é 10 menos 10 metros. Tá? Isso aqui, para não ter que ficar escrevendo toda hora, é o angstrom, né? Ou seja, isso aqui é um angstrom. O A com a bolinha em cima. E quanto que é um núcleo? Jesus, eu vou falar uma coisa para vocês. Ó. Esse tamanho daqui até aqui, do núcleo, é da ordem de 10 a menos 15 metros. Tá? Então, olha só, são 5 ordens de grandeza. 5 ordens de grandeza, né, é 1 seguido de 5 zeros. Né? Isso quer dizer o quê? 100 mil. Tá? Então, o núcleo ele é 100 mil vezes menor do que o átomo. 100 mil vezes. Para a gente ter a brincadeira mesmo, assim, que a gente usa para ter uma ideia, é o seguinte: se o átomo é o Maracanã, o estádio do Maracanã, né, o núcleo é a bolinha no meio do campo. As diferenças de tamanho são da ordem também de 100 mil vezes, tá? Então, assim, você tem uma noção. Se a massa do átomo, a maior parte da massa do átomo está no núcleo, né? É verdade isso? A maior parte da massa, 99,9% da massa, mais uns 9 para trás ali, são o quê? São massa de próton e nêutron. Então, quer dizer que a maior parte da massa, praticamente toda a massa do átomo está numa proporção do átomo pequenininha. Então, o átomo em si é mais vazio do que cheio. Né? Isso é muito interessante, sei lá, eu acho. Então, se ele é vazio, como é que eu, por exemplo, não penetro na parede? Por que a minha mão não entra aqui? Porque são átomos e é mais vazio do que cheio. Por que eu não, né, entro na parede e saio da parede? Né? Como se fosse uma rede porosa, né? E meus átomos vão e voltam. Por quê? O que tem no meu átomo? Núcleo pequenininho, em volta dele, o que eu tenho? Eletrosfera, elétrons, com carga negativa. O átomo da parede é formado por quê? Núcleo, e em volta dele tem o quê? Eletrosfera. Em volta tem elétrons com carga negativa. A hora que eu aproximo os átomos da minha mão com os átomos da parede, quem que vai topar primeiro? Elétron com elétron. E elétron com elétron repele ou atrai? Repele. Então, à medida que eu encosto a minha mão na parede, né, o que impede que eu não entre na parede, né, algo como Alice entrando no espelho, ou Matrix, né, sei lá, é o quê? É a repulsão coulombiana, né, a repulsão entre cargas elétricas, né, negativas, os elétrons. Enfim, vamos voltar à nossa vaca fria aqui. Né? Olha só que legal. Então, se é isso daqui, né, vou dar um passo para trás. ΔP é massa, quando a massa é constante, né? Vezes a variação da velocidade. Porque P é igual a massa vezes velocidade. Então, ó, brinco aqui. P é igual a massa vezes velocidade. Joia? E aqui está amarrado com o sinal de igualdade. Se eu vario aqui, do outro lado da igualdade, tem que variar. Então, tem que variar a massa. Pode variar a massa, pode variar a velocidade, pode variar os dois juntos. Considerando que a massa não varie, o que tem que variar é a velocidade. Joia. Então, vindo aqui, a força ela é igual, então, a massa vezes a variação da velocidade dividido pelo tempo. Opa, 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 eu já vi isso aqui em algum lugar. O que é a variação da velocidade pelo tempo? Aceleração. Isso. Ou seja, isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. No caso aqui é a aceleração média, né? Vamos deixar da maneira como está. Força média, aceleração média. Ah, rapaz, é isso que você queria, Hugo? Isso. Essa aqui é a bendita. Garroto.
Doeu para chegar na segunda lei de Newton? Mas no caso, Hugo, isso daí, na segunda lei de Newton, seria para a força resultante, não seria? Isso, estou falando que só tem essa força ali. Isso, tá? Então é claro isso. Se existe uma força resultante, eu cheguei primeiro na segunda lei de Newton, deveria ter falado o quê? Ah, então tipo, você devia ter chamado esse cara aí de primeira lei de Newton, né? Não, na verdade, qual é a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton é a minha constatação inicial. Qual que é a minha primeira constatação? De que tem variação do movimento de um corpo quando tem a ação de uma força. Quando não tem força, muda o estado de movimento do corpo? Não. Qual que é a primeira lei de Newton? É a lei da inércia. O que, que diz a lei da inércia? A gente dá nome, as pessoas esquecem. É só nome, a gente tem que entender o significado que está por trás. Depois é só o nome. O que, que diz a primeira lei de Newton, então, na verdade? Diz que se, né, não tem a ação de força sobre um corpo, ele permanece o quê? Com o movimento que ele tem. Se ele está parado, ele permanece parado. Se ele já está em movimento, isso é a abstração um pouco mais difícil de fazer, né? Se não tem nenhuma força e ele já está em movimento, ele permanece em movimento. Por quê? Porque a força está associada a, com crase, a variação do movimento. Se ele já está com um movimento, fica com o movimento. O que importa é o quê? Quando tem força. Variar o movimento. Por isso que é uma coisa muito importante em física. Uma grandeza física é aquela lá. A variação dela é outra grandeza física. Tá? Elas se relacionam naturalmente, mas são coisas distintas. Velocidade é uma coisa, variação da velocidade é outra coisa. A variação da velocidade no tempo a gente chamou de aceleração. Né? Beleza? Então, a primeira lei de Newton está aqui, já estava lá. Só não estou enunciando agora. Né? Essa aqui. Então, é a. Vamos colocar. Né? Vocês guardarem. E cadê então a primeira? Né? Se, né? Pode escrever, né? O que causa variação? De várias maneiras diferentes, né? A gente pode falar, se não tem força, o estado de movimento permanece o mesmo. Se, pelo contrário, tem força, varia. Né? E o que é essa força? É a soma de todas as forças que agem sobre o corpo. Né? É uma forma de escrever. Eu gosto assim. Para que ficar falando assim? Ah, o corpo tende a permanecer parado se ele não tiver força, tende a permanecer em movimento, a lei de inércia. Não, está aí explicado. Quem é responsável pela variação do movimento? A força. Tem força? Beleza, vai variar. Não tem força? Permanece com o movimento que está. Isso é a primeira lei de Newton. Permanece é o quê? Não tem variação. Minhas palavras, isso aqui. Pode fazer com as suas palavras também. Entendeu? Escreve com as suas palavras. Tá valendo? Agora eu vou melhorar, né? O que é importante aqui é que eu estou colocando no plural. Então, né, forças significa o quê aqui? É a soma de todas as forças que agem sobre o corpo.
Ou seja, soma de todas as forças. Como é que a gente escreve isso matematicamente? Né? Somatório. A soma de todas as forças que agem sobre o corpo foi igual a zero, ou seja, isso aqui é o quê? É a resultante de forças, né? Então, ele vai permanecer com o estado de movimento que ele está. Se ele está parado, permanece parado. Se ele já está em movimento, permanece em movimento. Né? E para encerrar isso daqui, tudo bem, pô? Não entendendo a questão? Sim. Então, isso daqui é o que a gente chama de condição de... Olha só, é a palavra técnica, gente, tá? De equilíbrio. Né? A gente faz isso muito em estática. Ah, o cara quer permanecer parado, por exemplo, né? O engenheiro civil quer que a ponte fique parada, a casa fique parada, né? Ele não quer que as coisas se movimentem, quebrem e caiam e matem pessoas, certo? Né? Então, um exemplo do engenheiro civil. Ele quer que, né, ele vai projetar, né, a estrutura dele, né, seja uma ponte, uma casa, um edifício, o que quer que seja, né, de tal maneira, e pensando sempre, né, que a soma de todas as forças que estão agindo sobre aquela estrutura tem que ser igual a zero. Tá? Por quê? Porque ele quer que fique parado. A condição, nesse exemplo que eu estou dando, é tá parado, quer que permanece parado. Então, a soma de todas as forças tem que ser igual a zero. Né? Então, você quer que tudo permaneça em equilíbrio. O que significa equilibrar? Né? Eu não vou conseguir. Eita, equilibrar. A soma das forças que estão agindo aqui, eu quero que ele fique parado, né? A soma de todas as forças que agem sobre aqui a minha caneta seja zero para que ele fique parado. Isso é o que a gente chama de condição de equilíbrio. Tá? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho mais. Tá? E então, agora sim, e cadê a terceira lei de Newton? Olha, a terceira lei de Newton está aqui, vem da experiência. Né? Vocês já me disseram na aula passada que, né, a hora que eu faço essa experiência com a abóbora na mão e patins e jogo a abóbora entra em movimento, varia o estado de movimento dela, ela estava parada, entrou em movimento, né, devido à ação da minha força sobre a abóbora, né? Então, eu apliquei uma força F sobre a abóbora, e o que eu observo da experiência? Que quando eu vou, né, quando eu jogo a abóbora, eu vou para trás. É o, entre aspas, o coice. Coice vem lá daquela ideia de arma, né, de canhão, né? A hora que dispara a bala, né, a arma dá um coice em você, né, no ombro ou na mão, o que quer que seja. Então, a hora que você joga, né, a abóbora, você vai para trás, tá? E, ora, se você estava parado, a abóbora estava parada, você jogou a abóbora, variou a velocidade da abóbora, variou o estado de movimento dela, e você, uma vez que estava parado, também entra em movimento, quer dizer que teve a ação de uma força sobre você, né? Beleza? Se teve a ação de uma força sobre você, e só tem você e a abóbora, quem aplicou essa força em você? A abóbora, né? Então, a força que a abóbora aplica em você, ela é uma reação à sua ação. Você agiu empurrando a abóbora te empurra no sentido contrário, né? Reage a essa ação. Então, a gente tem aqui, né, o que a gente chama de par, que sempre vem aos pares, né? Par de ação e essa é a ação, essa é a reação. O par ação e reação. Então, a terceira lei de Newton diz para mim que, né, para toda ação tem uma reação. Se eu aplico uma força sobre um determinado corpo, da mesma maneira, ele aplica uma força em mim. E essa força que ele aplica em mim tem a mesma intensidade. Se eu empurro a abóbora com 10 newtons, se eu jogo a abóbora exercendo sobre ela uma força de 10 newtons, a abóbora me empurra no sentido contrário com a mesma força de 10 newtons. Isso é ação e reação, tá? Então, a terceira lei de Newton tá aqui. Vem da experiência.
E, na verdade, isso que está aqui vai levar a um princípio de conservação. Eu não vou entrar em detalhes disso, não, tá? Só vou comentar aqui. Por que acontece desse jeito? Aí vocês ficam, você se perguntam, poxa, mas por que é assim? A natureza é assim. É a experiência que está dizendo para mim, né? Essas forças, elas têm sentido contrário, né? Eu empurro a abóbora para frente, a abóbora me empurra para trás. Ué, se eu empurro com 10 newtons para frente, a abóbora me empurra com 10 newtons para trás, que nem um cabo de guerra, né? Eu puxo para um lado, ele puxa para o outro, a soma dessas duas forças, se elas forem iguais, é o quê? Zero. Resultante zero. Como é que dá zero? A abóbora entra em movimento. Se fosse zero, a abóbora não entrava em movimento, eu também não. Como assim? Ora, as forças se somam só as forças que agem sobre o mesmo corpo. A minha ação está sobre a abóbora. E a força da abóbora está sobre ela mesma? Não, a força da abóbora está sobre o meu corpo. Como é que elas vão se somar se elas estão em corpos diferentes? Não tem jeito. Então, essa é a primeira observação que a gente faz, ressalva que a gente faz para o pessoal, quando fala de ação e reação, pensa assim, vai se cancelar. Não, não se cancela porque elas estão em corpos, né, distintos, né? A cada ação temos sempre uma reação. Matematicamente colocando, uma força de ação vai corresponder a uma força de reação, só que no sentido contrário, né? Elas não se anulam porque estão em corpos diferentes. Por isso que eu vou para trás, tá? Isso é ação e reação, tá? Ela vem, na verdade, aí tá. O que é mais fundamental? Tem uma outra galera que pensou nisso. Começou a pensar nisso o Descartes. O René Descartes, o cara lá do cartesiano, 1500 e bolinho, tá? Ele tinha a ideia, ele que começou com essa ideia aqui de como é que eu vou medir o movimento. Esse negócio de que a quantidade de movimento é a massa vezes velocidade, foi lá de Newton? Não, começou lá com Descartes. Newton fala assim, ó, se eu conseguir, ele falou, né? Ele falava assim, ó, se eu conseguir enxergar mais longe foi porque eu me apoiei sobre ombros de gigantes. Essa é uma frase do Newton, verdadeira, tá? Não é fake, não. Né? Ele estava apoiado sobre ombros de que gigantes? Um deles era o Descartes. Então, né, Galileu Galilei, então são vários caras que vieram antes dele, né? Giordano Bruno, tal, que vieram modificando muito, trazendo muitos novos conceitos e ideias, né? A contribuição do Descartes, uma delas, né, na verdade, é essa ideia do como mensurar, como medir a quantidade de movimento de um corpo. É a massa vezes a velocidade. E Descartes, ele pensava assim, tentando entender a observação, as coisas que ele via na natureza relacionadas à mecânica. Ele pensava assim, e é filosófico e é religioso, tá? Então, ele pensava que Deus criou o mundo já com uma certa quantidade de movimento. Então, tudo que existe no universo, quando Deus criou, tá? Ele já conferiu ali a movimento para umas partes e outras partes não. Então, a soma de todos os movimentos desse universo criado por Deus, uma vez criado, está lá. Né? A gente não destrói, né? Nem cria. Quem cria é Deus, quem destrói é Deus. Então, ele pensa assim, então essa quantidade de movimento no universo, ela é o quê? Constante. Ela não muda, ela é imutável. Quem cria ou destrói é Deus. Eu não sou Deus, então tudo que está acontecendo aqui, tirando a ação de Deus, vai ter que permanecer constante, tá? E aí ele pensa assim, bom, se a quantidade de movimento, né, tem que permanecer constante, então vamos voltar aqui, né, no exemplo, eu em cima de patins jogando abóbora. Eu parado, abóbora parada. Quanto de movimento nós dois temos? Zero. Zero. Eu não sou Deus para criar movimento. Então, quando eu jogo a abóbora adquire movimento. Epa, sou Deus, criei? Não. Quando eu jogo a abóbora vai para frente e adquire movimento, eu vou para trás, por quê? Por causa da ação e reação? Não, porque eu, né,
tem que ter um movimento contrário para compensar o movimento da abóbora. Então, a abóbora vai para frente com uma certa quantidade de movimento, eu vou no sentido contrário. O que é sentido contrário? É um valor negativo. Quando eu somo os dois, continua sendo o quê? Zero. Então, esse é um princípio, né, que apareceu lá com Descartes, que tem essa questão assim, filosófica, religiosa, Deus criando as coisas e tal, tudo mais. Que a gente traz aqui agora, do século XXI, né, interpretando de uma maneira não religiosa, mas como um princípio básico da natureza, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Tá? Então, a quantidade de movimento tem que permanecer sempre constante para um sistema fechado. O que é o sistema fechado? O meu universo. Tá? Então, no caso do meu exemplo aqui, o universo é eu e a abóbora. Se não tem movimento antes de qualquer coisa que aconteça lá dentro, a soma de todos os movimentos tem que permanecer sempre zero. Por que quando eu jogo a abóbora para frente, eu vou para trás? Porque a soma dessa quantidade de movimento tem que permanecer zero. Eu vou no sentido contrário para compensar o movimento da abóbora para frente. Beleza? Essa é a ideia do Descartes. E aí você fica pensando assim, então o que existe de mais fundamental? Você acabou de dizer que você vai para trás por causa da reação, então o que é mais fundamental? Conservar movimento ou ação e reação? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Garanto para vocês que vocês nem sabem desse comercial, mas é uma frase famosa né? Tostines é a marca de bolacha ou de biscoito? Se você for aqui em Minas é bolacha, né? Se for no Rio de Janeiro é biscoito, né? Mas é uma marca de bolacha, né? Pacotinho de bolacha. E ele tinha essa propaganda, né? De que por que Tostines é sempre fresquinho? Porque vende mais. Aí, se ele vende mais, ele está sempre fresquinho, né? E aí, então aqui a minha pergunta é: conserva movimento porque tem ação e reação, ou a reação e reação existe para manter o momento sempre constante? Né? Fica aí a pergunta. Você não vai responder, Hugo? Não. Aí vai do particular da pessoa. É assim que funciona. Legal, olha só. Aqui o nosso propósito é esse. Trabalhar de uma maneira mais elementar, trazendo aqui, né, para vocês os princípios básicos. Agora, o que é mais importante para a gente, nessa segunda parte da aula de hoje aí, é falar, né, não de forças, né, mas uma grandeza física relacionada à força, que é o torque. Eu prefiro falar torque. E prefiro usar uma letrinha grega T. O torque vocês vão encontrar, né, nos livros aí de ensino fundamental, ensino médio, e alguns livros, por exemplo, de biofísica, né? Vai chamar esse cara aqui de momento de uma coisa. Mas a galera não explica por que é momento. Momento é na física e na matemática, é uma palavra que tem a ver com o seguinte, ó, momento de alguma coisa, né? Momento de uma força é alguma coisa, alguma grandeza física, tudo, né? É uma grandeza física que não depende, que depende, vamos colocar assim melhor, que depende da forma, do jeito, ou melhor colocando, né, de como a grandeza que ela deriva ou primária, tá? A grandeza original, né, age. Então, é sempre depende como ela aplica. Vou dar exemplo disso. Momento é tudo isso. Por exemplo, a gente tem momento de uma força, a gente tem momento de inércia, a gente tem momento de dipolo magnético, momento de dipolo elétrico, tudo que é momento é uma palavra técnica, tá? É tudo assim. Momento elétrico é o quê? Associado a um campo elétrico de um jeitinho. Vamos pensar o que é
torque? Torque é o análogo da força na rotação. Vou desenhar aqui, ó, olhando de cima, uma porta. Bem simplificado o meu desenho, né? Então, aqui, né, esse cara que está aqui, né, são as dobradiças, é o eixo, né, de rotação da porta. Ah, a porta roda. Por isso que eu estou usando a palavra rotação, certo? Eu quero abrir ou fechar a porta, eu quero que a porta rode com relação às dobradiças. Para que ela rode, né, rodar é um movimento. Ela está parada, que ela colocar é um movimento. Aí você fala assim, beleza, agora eu já sei. Para colocar qualquer coisa em movimento, basta que eu aplique uma força. Joia! Vamos aplicar uma força aqui. Eu venho do outro lado da dobradiça da porta e aplico essa força aqui. A porta roda. Alguém me responde? Porta está aqui, dobradiça está aqui. Eu estou aqui, ó, puxando a porta. Roda? Não. Não. Tá, então não rodou. Mas qual é o... Peraí, jogar fora então a segunda lei de Newton, né? Ah, é o jeito que você está colocando essa força. Legal. Vamos colocar essa força aqui agora, assim, ó. Você puxou, você tem que empurrar a porta. Eixo está aqui, porta está aqui, agora está empurrando. Ela roda? De novo, não, né? Não. Não, né? Oi, Hugo, parece que você não sabe abrir a porta. É. Então não basta colocar uma força. Tem que colocar uma força de um jeito certo. Se eu for aqui agora e aplicar uma força aqui, a porta roda. Agora, eixo dobradiça está aqui, porta está aqui, eu empurro ela, ó. Eixo, porta, empurro ela aqui. Opa, rodou. Se eu empurro para o outro lado, ela roda. É uma força com jeitinho. Não basta só colocar uma força sobre a porta para ela rodar. Para ela entrar em movimento de rotação, eu preciso não só ter a força, mas eu preciso de ter a força agindo do jeito certo. O que é essa força com jeitinho? A força que depende de como a gente coloca ela. Em física, né, em matemática, é chamado de momento. Aqui a gente chama, que eu prefiro chamar de torque. O que é o torque? É a força com jeitinho. A força com jeitinho, pensando em colocar os copos em movimento de rotação. Tá? Então, essa força com jeitinho, né, com jeitinho, né, é o que eu chamo de torque. Vamos melhorar esse cara que está aqui. Se eu agora me responda o seguinte, aonde que a gente coloca a maçaneta da porta para abrir e puxar ela? A gente coloca perto da dobradiça ou exatamente no extremo oposto da porta? A dobradiça está do lado direito, eu vou colocar a maçaneta onde? Junto da dobradiça ou do outro lado? Não, no oposto. Do outro lado. Exatamente, né? Eu coloco a dobradiça onde? Aqui. Por quê? Eita, velho, abri porta a minha vida inteira, eu nunca desenhei isso. É, né? Exercício. A porta, dobradiça tá aqui, porta, tá? Meus dedos. Vocês podem brincar. Tenta abrir a porta, empurrando ela, só que aplica uma força agora aqui, ó. Pertinho da dobradiça. Uma força F' aqui pertinho. Abre fácil a porta. Então, levanta aí da cadeira onde você está e vai tentar fazer isso. É experiência, gente, laboratório. Dá para abrir a porta? Dá. Mas a força que você tem que fazer é o quê? Muito maior. Né? Quanto mais longe
do eixo de rotação, ou seja, das dobradiças, né, mais fácil é abrir a porta. Ah, Hugo, olha só. Então, peraí, parece que, né, essa força com jeitinho depende não só da orientação, mas também depende da distância em que você aplica ela até o eixo de rotação. Essa distância aqui é pequenininha, enquanto que a distância daqui é bem maior, né? Então é isso. Não depende só do jeito, da direção e sentido da força. Também depende da distância. Ah, eu vou definir então a essa grandeza física, né, como torque. Torque é o análogo da força. Força é quem coloca os corpos em movimento. Está parado, aplica uma força, entra em movimento. Varia o estado de movimento. Está parado, quero colocar em movimento de rotação, não basta aplicar uma força, tem que aplicar uma força com jeitinho. Que grandeza física é essa? Força com jeitinho, torque. Do que depende? Quanto maior a força, mais fácil é colocar em movimento de rotação. Quanto maior a distância do ponto de ação da força até o eixo de rotação, estou chamando de R, maior é, mais fácil é de colocar o corpo em movimento. Tá bom? E aí, para melhorar ainda mais, né? Para melhorar ainda mais, né? Se eu agora, ó, em vez de colocar a força desse jeito aqui, eu coloco ela aqui, ó. Né? Eu tinha colocado ela ao longo, puxando e empurrando, não funcionou, não rodou. Coloquei ela perpendicular à porta, rodou. E se eu puxar agora com um certo ângulo aqui, ó? Que não seja nem zero, né? Teta aqui, ó. Aí a gente tem que decompor o vetor. A gente pode decompor o vetor. Posso colocar ele aqui assim, ó. Colocar um eixo, né? E aí fazer uma projeção dele. Eu projeto, ele vai ter uma componente ao longo da porta, paralelo à porta, e uma componente perpendicular, né? A soma do F paralelo com F perpendicular é o F que eu estou aplicando na porta. Eu decompus ele. Essa força que está aqui, F paralelo, faz a porta rodar? Não, eu estou puxando a porta, ela não vai rodar. Então, tem torque associado a ela? Ela realiza algum torque? Não. Então, ela não roda. Portanto, o torque associado a essa força é zero. Não tem torque, então não vai rodar. Por outro lado, aqui roda. É o que faz rodar. O torque aqui é diferente de zero. Ah, então para a gente melhorar o torque, essa ideia do torque, a gente tem que levar em consideração que esse F que aparece aqui na minha definição de torque tem que ser sempre a força que está o quê? Perpendicular ao eixo de rotação? Não. A linha que liga o eixo de rotação até o ponto de ação da força. Então, é a força perpendicular. Se eu olhar agora para esse triângulo retângulo aqui, ó, eu observo que vou desenhar, rodar ele, tá? Então, eu vou ter aqui a força que eu apliquei, o ângulo θ aqui, e aqui eu tenho a força paralela, e aqui eu tenho a força perpendicular. Esse é o meu triângulo retângulo ali, ó. Né? Pitágoras, triângulo retângulo, né?
Força paralela, eu quero escrever ele em termos da hipotenusa. Ah, então ele é o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, ele se relaciona com a hipotenusa através da função trigonométrica cosseno. É igual a hipotenusa vezes cosseno de θ. E o F perpendicular, nesse triângulo retângulo, é a hipotenusa. Ah, é o cateto o quê? Oposto. Oposto é a função seno. É a hipotenusa F, seno de θ. Eu quero isso aqui. Então, de uma maneira mais... Quem que é o F perpendicular? F. R, seno de θ. Esse é o meu torque. É o que faz rodar. Tá? Tudo na rotação, ele é... Olha, é legal demais, assim. Eu gosto muito, sabe? Porque as coisas em física, elas são construídas, assim. Às vezes a gente pensa assim, pô, mas é tudo muito parecido. Na translação, o movimento de translação, ele tem as grandezas físicas da translação. Na rotação, vão ter outras grandezas físicas, diferentes. Mas o intelecto humano foi capaz de descrever e escrever, né, o movimento de rotação e translação de uma maneira, a palavra certa é análoga. Análoga. O que é análogo? É parecido, mas não é a mesma coisa. Tá? Por exemplo, na translação, a gente tem, então, a velocidade. Né? Velocidade é o espaço que você percorre pelo tempo em que você sai de um lugar. Isso na translação. Na rotação, você vai ter a velocidade o quê? Angular. É mais fácil de escrever a rotação pelo ângulo na rotação que está variando. Então, aqui você vai ter a variação no ângulo, no tempo. Tá? Né? Exemplo. Uma pedra, todo mundo já brincou. Você está aqui e tem uma pedrinha de massa M presa. E a gente roda. É um movimento de rotação. Né? Então, esse camarada aqui, ele vai descrever, enquanto está rodando, um movimento circular. Né? A trajetória, ela é um círculo. Né? Que é um movimento de rotação. Ora, ela está aqui, depois, num momento mais adiante, se ela estiver rodando sentido horário, num certo intervalo de tempo depois, algum tempo depois, ela vem parar aqui. Né? Então, ela percorreu daqui até aqui uma certa distância, mas, ao mesmo tempo, o ângulo variou. Ela variou um certo ângulo aqui na rotação. Ah, então, velocidade na translação é o espaço que ela percorreu no tempo. Velocidade angular na rotação é o ângulo que variou, que saiu de uma certa posição e foi até a outra posição, né? No tempo. Isso ocorre ao mesmo tempo, juntos no tempo, tá? Existe uma relação entre as grandezas da translação e da rotação. Simplesmente lembrando que esse camarada aqui, ó, é o raio, não é? Né? O que você percorre com o ângulo, sim, que os gregos fizeram lá no 500 anos antes de Cristo, 2.500 anos atrás, né? O ΔR que está aqui, o espaço, ele depende do ângulo. Quanto maior esse ângulo aqui, maior é, né, o arco. Então, se você, ao invés disso, considerar um ângulo agora maior, agora você tem um arco
colocar esse cara aqui. Em vermelho. Agora você vai ter um arco, vai sair de lá. Aí vem aqui. Quanto maior o ângulo, maior é o ΔR, certo? E também depende do quê? Do R. Para o mesmo Δθ, se você agora pegar um R menor, se a trajetória fosse aqui, um R linha menor, o arco agora, ó, sai daqui e vem até aqui, né? Você tem um arcozinho em cinza menor do que o arco em vermelho, né? Então, quanto maior o raio de rotação, maior é o arco. Então, ele também é diretamente proporcional ao raio de rotação. Opa, diretamente proporcional ao ângulo. Diretamente proporcional ao raio. Vamos juntar os dois? O arco, então, ele é proporcional a o raio vezes o ângulo. Como é que eu vou tirar? Vou colocar uma constante de proporcionalidade aqui? Os caras escolheram colocar, de novo, essa constante de proporcionalidade igual a 1. Então, aqui está escrito como é que varia. E é assim que os gregos definem ângulo. O ângulo vai ser o arco dividido pelo raio. Qual que é o comprimento de uma circunferência inteira? Qual que é o comprimento de uma circunferência? Exemplo, né? É 2π vezes o raio, dividido pelo próprio raio. Quer dizer, então, que o ângulo de uma circunferência inteira é 2π. É assim que os caras fizeram. Qual que é o ângulo para fechar a volta inteira? Dar uma volta inteira na circunferência. Esse ângulo aqui, 2π. É assim que os caras definem ângulo. Os caras definiram ângulo lá na Grécia antiga, tá? E olha só, qual que é a unidade do ângulo? Você tem arco. Arco é tantos metros. Raio é tantos metros. Você pega metro e divide por metro, não sobra nada. Então, esse camarada que está aqui, ângulo, é um número. Não tem unidade física. Mas a galera não gosta, quer dar uma unidade para o ângulo. Então, para satisfazer essas pessoas que têm essa dificuldade, chamou esse cara aqui de radianos. Radianos é unidade? Não. É uma medida de ângulo numérica. Tá? 90 graus é π sobre 2. Quantos? É grau? Não, é π sobre 2. Ai, dá uma unidade para esse negócio para me ajudar, entender? Tá bom, chama de radianos se você quiser. É isso que aconteceu. Se eu faço isso, então, eu levo esse cara aqui em consideração, né? Agora vamos fazer o seguinte, ó. ΔR é igual a R1, é o raio da circunferência, vezes o ângulo correspondente. Vamos dividir pelo tempo? Vamos dividir pelo tempo? Se eu faço, divido pelo tempo de um lado da igualdade, do outro lado também tem que fazer. O que é o arco, o espaço que você percorre pelo tempo que você percorre? É a velocidade. Igual a R, R1. E o que é ângulo pelo tempo? É a velocidade angular, ômega. Então, vai sempre existir uma relação, né, das grandezas físicas na rotação com as grandezas físicas na translação. Tá? E quem que é esse cara que junta os dois? O raio de rotação. Tá? Então, tudo que tem na translação tem um cara análogo na rotação. Tá? Então, olha lá. Velocidade na translação V.
velocidade na rotação, ômega. Aceleração, A. Aceleração na rotação, alfa, né? Momento linear, eu vou colocar aqui, massa na translação, que vai entrar lá na segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Aqui, o que vai ser o análogo da massa? Vou chamar de I, que é o momento de inércia da massa. Não vou entrar nesse detalhe, não. Né? Aqui, a gente tem o quê? Força, que é a camarada que vai colocar os copos em movimento. Aqui a gente vai ter quem? Torque. Mas força é igual a massa vezes aceleração. Então torque vai ser análogo da massa. I vezes aceleração. Isso. Olha só, é igualzinho. Essa que está aqui é a segunda lei de Newton. Para quem? Para rotação. Primeira lei de Newton de rotação. Soma de todos os torques igual a zero. Se for isso, permanece parado se estiver parado, permanece rodando se estiver rodando. Tá? E o momento de inércia? O momento linear. O P. Desculpe. O P é massa vezes velocidade. A quantidade de movimento. E aqui agora? Aqui agora eu vou usar uma outra letrinha. L é a quantidade de movimento de rotação. Quanto de movimento de rotação ele tem? Se a gente for seguir os análogos, quem que é o análogo da massa? Momento de inércia. Quem que é a velocidade na rotação? Ômega. Esse cara que está aqui é o momento. Momento linear. E esse cara que está aqui é o momento angular. Só informação. Tá? E o que eu quero aqui, para a gente entender os movimentos na biologia, os movimentos musculares, é isso que está aqui. O jeito que eu vou marcar isso. É isso de analogia. Então, se a gente vem para o movimento de rotação, então trazendo as coisas para o movimento de rotação, então, primeira lei de Newton. Hugo, Oi. eu não entendi muito bem o que é o I que está na equação ali. É o momento de inércia, é o análogo da massa. Eu vou gastar uns 10, 20 minutos só para explicar ele para você. Mas pensa, estou brincando, vou tentar fazer isso de uma maneira mais rápida, tá bom? Eu acho que é coisa básica, fundamental, que ajuda. Mesmo que na próxima aula eu termine na próxima aula, não tem problema. Olha só. Raciocina aqui comigo. É coisa muito simples, é coisa, tá? A inércia, primeira lei de Newton, a inércia diz para mim o seguinte: se um corpo, da forma como a gente aprende lá no ensino médio, um corpo está parado, tende a permanecer parado. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Se a resultante de forças que age sobre ele é igual a zero. Certo? Então, vamos pensar assim, vou traduzir para vocês da seguinte maneira. Um corpo está parado, ele tende a permanecer parado. Se um corpo tende, está em movimento, tende a permanecer em movimento. Agora a gente deu um passo adiante. Quando a gente fala de movimento, a gente pode estar falando de movimento de translação e também de rotação, movimento. Certo? Então, e é chamado de lei da inércia. Vou dar um exemplo. Você tem aula, que hora que começam as aulas de vocês? 7 horas? É às 7 horas da manhã, não é isso? Primeiro horário seus é às 7 horas, não é? Se não tiver enganado. 7 horas. Pô, velho, acordar às 7 horas da manhã, dependendo do clima, se tiver frio, né? É complicado, não é? Então, você tá lá, deitado na sua cama, toca o despertador 6 horas da manhã. Qual que é a sua vontade? Dá um tapa no despertador e esquecer que ele está tocando, não é isso? Né? Então, se você está ali na cama, você quer permanecer
na cama. Você não quer levantar. Você vai oferecer resistência à mudança, não vai? É difícil. A gente fala assim, pô, a inércia hoje está complicado, porque está difícil fazer as coisas. Eu estou parado, né? Joia? Então, se você quer permanecer naquele estado que você está, dormindo, latente ali, né? Você oferece naturalmente resistência à mudança. Joia? Trazendo essa ideia de resistência à mudança aqui para a gente, para o nosso contexto da física. Qual é a grandeza física que traduz para mim a vontade que um corpo tem de permanecer parado ou em movimento? Que grandeza física, né, está associado a essa resistência, né, à mudança? Pensem comigo, né? Que corpo tem parado, tem mais vontade de permanecer parado? Que corpo, né, oferece mais resistência à mudança? Um corpo com maior massa, ele oferece mais Exatamente. resistência. Se eu tenho um Fusquinha, acabou a gasolina tá cara, você só vai na base dos 10, 15, 20, 30 reais só, não é isso? Cara, o tanto de gente que eu já vi sem gasolina nesses últimos dias aí, nesses últimos tempos, ó, não é pouco não. Essa semana mesmo eu vi um cara aqui perto de casa aqui com garrafa PET colocando gasolina. Provavelmente o quê? Acabou a gasolina, ele teve que correr no posto, pegou uma garrafa PET, trouxe, colocou no carro para poder chegar no posto. Então, vamos supor que você tem um Fusquinha. Acabou a gasolina, você vai empurrar ele até o posto? Ah, vamos lá, né? Agora, se você é dono de uma Dodge Ranger, aquelas gigante, né? Acabou a gasolina. Você empurrar ela até o posto é outros 500, né? Ou seja, se o Fusquinha ou a Dodge estão paradas, eles tendem a permanecer parados. Para colocar eles em movimento, eu tenho que colocar uma força. Qual dos dois oferece mais resistência à mudança ao estado de movimento? Está parado, quer permanecer parado. A Dodge. Por quê? Porque ela tem mais massa. Então, massa é a grandeza física que traduz para mim essa vontade de permanecer com o estado de movimento que ela tem. Quanto maior massa, mais resistência à mudança. Por isso, a massa da lei de Newton, ela vai receber um nome, um sobrenome, na verdade. Ela recebe o nome de massa inercial. Tá? Quando a gente dá sobrenome para as coisas, quer dizer que, por exemplo, tem Hugo, tem dois Hugos na sala. Na sala de vocês, então, tem um monte de gente com o mesmo nome, né? Mas tem dois Hugos na sala. Para separar um Hugo do outro, eu preciso de colocar o quê nessas pessoas? Um sobrenome, porque são duas pessoas distintas. Quando eu dou um sobrenome para alguém, né? No caso da massa, uma das coisas que tem que vir à cabeça é o seguinte: poxa, será que existe outra massa? Porque ela está recebendo um sobrenome. Ou não, é só para especificar? Nesse caso particular da massa, é as duas coisas. Primeiro, que existe outra massa, outro tipo de massa. E segundo, que eu estou colocando inicial exatamente usando uma característica dela para distinguir ela dessa outra massa. Quem é essa outra massa? É a massa gravitacional, tá? Que a outra lei de Newton, diz para mim que massa atrai massa. Aquela história da maçãzinha caindo na cabeça do Newton, né? A força gravitacional que prende a Lua à Terra, que é responsável pelo meu peso, né? Certo? É a força gravitacional. Ela diz para mim que massa atrai massa. A massa da força gravitacional é, entre aspas, uma carga. Como carga elétrica de polaridades contrárias se atraem. Massas se atraem também. Então, uma carga gravitacional. Uma coisa é a carga gravitacional, massa atrai massa. Outra coisa é a massa que aparece aqui, na segunda lei de Newton. O que é essa massa inercial? Ela é uma constante de proporcionalidade. Como assim, Hugo? O que a gente faz no laboratório? A gente pega um corpo e aplica uma força nele. O que eu vejo? Ele acelerar. Eu vejo a velocidade dele mudar. Ele está parado, entra em movimento. Aumenta a força. Aumenta a variação da velocidade no tempo, aumenta a aceleração. Triplico, quadruplico a força. Aumenta a aceleração. Então, eu vou fazer uma experiência no laboratório e eu vou ver que a força que eu aplico ela é diretamente proporcional à aceleração que o corpo obtém. Então, no laboratório, o que eu faço é isso. Força é proporcional à aceleração.
Eu aplico uma força e vejo que acelera. Eu não gosto de proporcionalidade. Que nome eu dou para a constante de proporcionalidade? Massa. Massa inercial. Então, isso daqui tem a ver com a vontade do movimento, do corpo permanecer com o movimento que ele tem. E outra coisa é massa atrai massa. Conceitualmente são diferentes. Então, por isso que vai aparecer lá uma outra massa, massa inercial. Ótimo. Agora a questão aqui na rotação. Na rotação. Para isso eu preciso de uma ideiazinha, tá? Vamos pensar que eu estou aqui, estou segurando um bambu, uma haste de alguma coisa. Vocês vão fazer essa experiência com uma vassoura, por exemplo, tá? E coloca aqui na ponta da vassoura, na vassoura, lá do outro lado da vassoura, tem o quê? Tem as cerdas, né? O pelinho da vassoura. Estou segurando uma ponta, a vassoura tá lá, vai? E eu vou rodar ela. Vou rodar. Eu quero colocar ela em movimento de rotação. Rapaz, então o eixo de rotação é aqui onde eu estou segurando. Na minha mão. Prendendo ela. E eu quero rodar ela. Ou seja, então eu quero fazer com que ela rode, né? Ou no sentido horário, né? Ou anti-horário, não importa. Beleza? Para fazer isso, eu tenho que aplicar o quê? Uma força, mas uma força com jeitinho. É o torque. Beleza? Numa dada situação, você coloca a vassoura para rodar. Beleza. Joia? Mas agora vamos melhorar. Vamos colocar sobre ali a vassoura, né? Pega um saco de sal, um saco de açúcar e coloca ali em cima. Uma certa massa M aqui. Eita, Hugo, agora fica mais difícil, né? Então agora, para rodar, eu vou ter que colocar um torque maior. Claro, Hugo. A massa aumentou. E a massa é a grandeza física que traduz, para mim, aquela resistência à mudança. Quanto maior a massa, mais difícil é para colocar em movimento. Tá parado, quero colocar em movimento. Quanto maior a massa, beleza, certinho. Essa é a nossa experiência. Agora faz o seguinte. Traz essa massa, de alguma forma, para mais perto do eixo de rotação. Estava lá longe, agora traz para mais perto. É a mesma massa, não mudou nada. A vassoura é a mesma, o saquinho lá de sal, de açúcar, não sei, né? É o mesmo, só que agora está mais perto. Está mais perto do quê? Está mais perto do eixo de rotação. Fica mais fácil ou mais difícil rodar? Fica mais fácil rodar. Fica mais fácil rodar. Mas é a mesma massa, Hugo. Quer dizer que a resistência à mudança de rotação mudou? Mudou. Essa é a experiência. Então, quer dizer que na rotação, né, essa grandeza física que traduz para mim a resistência à mudança não depende só da massa, como no caso do Fusquinha e da caminhonete. Depende de como essa massa está no espaço. Se ela está mais longe do eixo de rotação ou se ela está mais perto do eixo de rotação. Então, não é a massa. É a massa da forma como essa massa está. É como ela está no espaço. Peraí, Hugo, você já disse aqui para mim que o momento é uma grandeza física que depende de como a grandeza física original está agindo ou ela está, né? Aqui a força, né? Dependendo da orientação, direção e sentido dela, ela faz a porta rodar ou não. Por isso eu chamei, né? Torque, uma grandeza física, né? De momento de uma força, porque depende como a força, que é a grandeza física original, está agindo ou atuando. Aqui, na rotação, né? Eu também tenho ali uma grandeza física, a massa. Mas só que a resistência à variação do movimento de rotação não depende só da massa, depende de como essa massa está no espaço. Opa, essa grandeza física da rotação que traduz para mim a resistência à mudança é um momento. É a massa, mas uma massa de um jeito no espaço. É um momento. Tá? Então, essa grandeza física, que não é a massa, vou chamar ela de momento de inércia. Olha só. Porque aqui era a massa inercial.
Então, aqui é o momento de inércia. Quem que é? Eita, apertei sem querer. Quem que é a ideia da inércia lá na translação? É a massa. Então, aqui é o momento da massa inercial, né? E aí, quando a gente faz a experiência, a gente observa que o momento de inércia, ele depende dessa distância, da onde a massa está com relação ao eixo de rotação. Eita. É porque, cara, vocês sabem, né? Vou ser sincero com vocês, né? O que eu tenho aqui é pirata, né? Aí o pirata nunca funciona direito, né? Fica dando esses bugs aí. Então, o momento de inércia, a gente vai ver, ele é proporcional à massa. Quanto maior a massa, é diretamente proporcional, quanto maior a massa, mais resistência ele oferece à mudança de rotação, certo? Né? E a gente observa também que quanto mais longe, mais difícil é. Portanto, maior a resistência. Então, o I ele também é diretamente proporcional ao R. Só que quando a gente faz a experiência no laboratório, a gente descobre que ele não é só proporcional ao R, ele é proporcional ao R ao quadrado. Como é que eu junto os dois? Quando eu falo é o laboratório, porque é o laboratório. O que que manda em mim? O que manda em mim é a experiência. Mas por que que é assim? Porque Deus quis. Eu sou católico, eu jogo tudo na conta de Deus. Tá? Então, né? Deus quis que fosse assim. Essa é a natureza. Então, I é proporcional à massa vezes R ao quadrado. Eu vou definir esse cara aqui sem constante de proporcionalidade, eu vou definir ele exatamente como isso. Então, esse camarada é o momento de inércia que aparece ali. Apareceu aqui e tá aqui. Tá? Esse é o I. Beleza? Então, deixa eu colocar então aqui agora, vou puxar esse cara aqui, que tudo bem. Aí a próxima aula só vai ser as aplicações. Então, ó. Vamos deixar ele aqui do ladinho. Vou fazer assim. Quem perguntou? Desculpa, eu não vejo quem que está me perguntando. Eu não conheço vocês pessoalmente, essa é a dificuldade. Quem perguntou sobre o momento de inércia? Ficou mais claro? Consegui mostrar rapidinho para vocês de onde que estão vindo? Ficou mais claro, sim. Obrigado. Nada. Então, o raciocínio não é complicado, mas a gente acompanhando, a gente entende, né? E a experiência nossa, intuitiva, mesmo que seja, Hugo, pega, tô falando de uma vassoura, coloca lá, tal, dá pra gente ter essa noção, né? Apesar, no laboratório, laboratório de física 1, tal, lugar legal, a gente faz essas experiências, né? Teoria caminha junto com a experiência, né? Tem lá física 1, laboratório de física 1, tal. Mas aqui vocês não têm laboratório, né? E nem na Unifal tem laboratório também. Então, primeira lei de Newton, lei da inércia, não é isso? Como é que a gente conseguiu escrever ela lá, né? Que a soma, né, a condição de equilíbrio. Agora, quem que é que coloca as coisas em movimento de rotação é quem? É o torque, ou se preferir chamar de momento da força. O torque também é uma grandeza física vetorial, tá? Então, né, porque você pode rodar no sentido horário, no sentido anti-horário, então tem direções, né?
o torque igual a zero. Se o torque, soma de todos os torques, é igual a zero, estado de movimento, de rotação, não muda. Minhas palavras. Está parado, permanece parado. Se está em movimento, permanece em movimento. Segunda lei de Newton. Na rotação, né? O que é? Que o torque, vamos tirar aqui o vetor, que a gente não vai trabalhar vetorialmente, mas vocês sabem, né? É o análogo da massa. I vezes a aceleração angular. Né? Então, só para lembrar, força é igual a massa vezes a aceleração, lá na translação. Aqui é o torque. Né? E a terceira lei de Newton. Será que tem ação e reação? Será que tem ação e reação na rotação? Tem sim, professor. Tem que ter, né? Vamos lembrar aqui, ó, que, na verdade, esse negócio de ação e reação parece que vem lá do conservação de momento angular, não é? Desculpe, linear, né? Quando eu jogo a abóbora, a ideia do Descartes, quando eu jogo a abóbora para frente, aliás, antes, não tem movimento, a abóbora não tem movimento, tudo é zero. Se eu jogo a abóbora para frente, tem movimento, só que eu vou no sentido contrário, para ter um movimento negativo, para que quando eu somar com o movimento da abóbora, tudo continue dando zero. Agora uma brincadeira. Senta numa cadeira articulada. Joia? Numa cadeira articulada. Sim, aquelas que rodam. Cadeira que roda. Aí vamos fazer o seguinte, né? Você quer rodar. Então o que você faz? Você gira o corpo, não é isso? No sentido? Mas quando você gira o corpo nesse sentido, é rotação. O que acontece com a parte de baixo do seu corpo? Você está rodando o tronco. O que acontece com as suas pernas e a cadeira? Fica parado? Não fica parado, né? Quando você roda o tronco no sentido, para a minha esquerda, as minhas pernas, né, e a cadeira roda também, mas no mesmo sentido para a esquerda? Não. As minhas pernas e a cadeira rodam no sentido contrário. Então, olha só, vamos usar a mão direita para isso. É a regra da mão direita. Se eu estou rodando para cá, nesse sentido, olha só para onde está apontando meu dedão. Para cima. Eu vou usar o meu dedão como referência de direção e sentido. Se eu estou rodando para cá, o meu movimento de rotação está para cima. O que acontece com a parte de baixo do meu corpo e a cadeira? Roda no sentido contrário. Meu dedão agora está apontando para baixo. Parte para cima. De cima, claro, desculpa. Parte de cima do meu tronco, movimento de rotação para cima. Parte de baixo do meu tronco, junto com a cadeira, sentido contrário para baixo. Soma dos dois, zero. Parece que conserva também, né, a quantidade de movimento de rotação. Se conserva a quantidade de movimento de rotação, essa ideia levou àquela de que existe ação e reação. Aqui, então, também no mesmo contexto vai ter isso. Tá? Então, para rodar, eu preciso aplicar um torque para lá. Automaticamente, em quem? Tento aplicar na parte de cima do meu corpo, mas que está presa a parte de baixo do meu corpo, graças a Deus. Né? Quando eu aplico um torque para cá, nos meus músculos, né, tem uma reação na parte de cima do meu corpo, na parte de baixo, gerando um torque no sentido contrário. Então, para todo torque de ação, e aí eu preciso colocar o vetorzinho, porque a direção é sentido contrário. Né? Então,
Então, tem que ter... Quando levo em consideração direção e sentido, eu tenho que deixar ali em cima uma setinha em cima para dizer isso para mim. Menos um torque de reação. Isso vai levar o quê, então? Né? Aqui agora é o L, né? A soma de todos os L's para um sisteminha fechado tem que ser o quê? Constante. Por que é L? Porque o L é a quantidade de movimento na rotação. Se tudo antes é zero, depois continua sendo zero também. Né? Aqui eu vou chamar de momento angular. Então, essas são as leis de Newton da rotação. O que é mais importante para mim, que eu preciso aqui, né? E aqui eu esqueci de colocar, né? Essa é a segunda lei de Newton, mas que a gente também definiu o torque como sendo, né? A força perpendicular vezes a distância que a gente aplica a força até o eixo de rotação. Que é a força que eu aplico, né? A distância da força até o eixo de rotação e o ângulo da força. Porque só a força perpendicular aqui importa para mim. Então, o que eu vou levar em consideração nos movimentos musculares, né? É a primeira e a segunda lei de Newton, escrita dessa maneira. Tá? O que eu vou fazer? Né? Então, agora eu vou conversar com vocês no começo da outra aula, que seria o finzinho dessa, que é uma aplicação que é movimento muscular. Como é que eu consigo mexer o meu antebraço? Vocês sabem melhor do que eu, né? Fisiologicamente falando, pessoal da biologia. Vocês já fizeram fisiologia? Anatomia? Vocês têm esse curso, não tem? A gente tá fazendo fisiologia, só que Vegetal? Não, fisiologia a gente não tá tendo ainda não. Tá. Ok. Mas anatomia vocês têm? Biologia, pelo menos? Acho que não. Anatomia a gente tem. Em algum momento do curso vocês vão ter, mas por enquanto vocês ainda não tiveram. Então tá, então eu vou falar algumas coisas, vou até gastar um pouquinho mais, tá? Mas com certeza, tudo que eu falar aqui, no curso de anatomia e de fisiologia animal, né? Tenho certeza que em algum momento o professor vai falar com mais detalhes, né, para vocês, tá? Então, eu vou descrever o músculo, né? O músculo, o que é um músculo, né? O músculo é formado por fibras, as fibras são, né, células longas, cilíndricas, que se dividem, né, em microfibríolas, né? E aí, vou falar disso. E o músculo está preso aos ossos, né? Através do quê? Tendões, né? Enfim, eu vou falar um pouquinho dessa questões de anatomia e fisiologia, né? E aqui, por exemplo, como o músculo funciona, é muita bioquímica, né? Mas eu vou detalhar um pouquinho mais isso. Mas o importante para mim é o seguinte, ó. Se eu pensar aqui na minha articulação aqui, né? O meu antebraço está rodando. Ele está rodando. Como é que ele roda? Tem que ter a ação de uma força. Mas uma força de qualquer jeito? Não. A força com jeitinho, eu chamo de torque. Então, o meu músculo que está aqui está preso ao meu antebraço através de um tendão, uma corda. Que essa ação, quando ele puxa a corda, meu músculo ele puxa a corda, ele está aplicando ao meu antebraço um torque. Porque para rodar tem que ser torque, a força com jeitinho. E aí a gente vai discutir, falar um pouco rapidamente a respeito desses movimentos. A gente tem músculos, né, acionados eletricamente, como esse, né, ação voluntária, né, e tem outros músculos de ação involuntária, né, movimento peristáltico no meu intestino, meu coração batendo, enfim, mas eu não vou entrar em detalhes com relação a isso. Vou falar mais a respeito disso daqui, beleza? Gente, passei 5 minutinhos da aula, agradeço a atenção de vocês, mas acho que não terminei, estou atrasado, mas acho que valeu a pena para a gente entender um pouquinho mais isso. Joia? Obrigado a atenção de vocês. Vou parar por aqui hoje e até semana que vem.